Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Muito bom dia, eu sou o pastor Adenelson Botelho, estou mais uma vez muito entusiasmado aqui nessa manhã para trazer para você uma palavra especial para nós. Então, para isso, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dê a inspiração. Espírito Santo de Deus, me dê inspiração nesse momento, se faça presente, traga a revelação da palavra, tanto para mim como quem está ouvindo do outro lado. E eu declaro a vitória em nome de Jesus. Nós somos da Igreja Luz para o Mundo, esse é um ministério aqui em Canaã dos Carajás, e eu te convido a participar conosco. Ali os cultos tem na sexta-feira, que é o culto Dínamos, e no domingo, às 19h30. Então, o meu número está aqui embaixo, o WhatsApp, peça para mim o localizador que eu te falo tudo, tá? Inclusive eu quero orar por você, tá bom? Então, nós fazemos parte do Ministério Vinha, pastor Aloysio Silva, e eu gostaria que você pegasse esse canal aqui e replicasse, tá? É a palavra de Deus, replica para o maior número de pessoas, cadastra, tá? Dá likes aí, que é para a gente cada vez mais divulgar os lugares mais longínquos da terra a palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a mãe. A semana é uma semana de comemoração das mães, tá? E eu quero lhe mostrar hoje a graça de Deus nisso, tá? Então, o tema dessa mensagem está aqui embaixo, é Mãe, uma grande dádiva de Deus, tá? E eu quero destacar aqui um trechinho que está nessa mensagem. Quando nós recebemos a instrução da nossa mãe, nós somos coroados de graça. Tá? Então, eu quero manifestar, mostrar, sabe, a graça de Deus para com as mães. Todos nós sabemos que a primeira mãe da Bíblia foi Eva. E a Bíblia relata que ela foi feita para ser a mãe de todos os homens. Não é verdade? É uma auxiliadora idônea do lado do seu marido. Mas a história dela não foi muito longe, pois ao tomar a frente do marido Adão, ela conversou com a serpente e é enganada. E o pecado e a morte entram no mundo por meio dela, por meio dessa mãe. Então começou aqui com essa história, uma tragédia da humanidade. Os seus filhos matariam os outros, haveriam guerras, haveriam doenças, pestes, dores, tá? Tudo isso viria até a humanidade e agora essa humanidade está caída por causa dessa decisão que essa mãe tomou. Então, veja que tudo isso começou por uma mulher. Por isso, presta atenção, foi por uma mãe. Vamos falar uma mulher e uma mãe. Então, note que Deus nunca desistiu da mulher. Tá? Não estou trazendo a mensagem aqui para julgar a mulher, mas para dizer que Deus nunca desistiu da mulher. Quando Adão colocou o nome na mulher dele, ele colocou o nome de Eva. Sabe o que significa Eva? Significa vida. Então nós vemos aqui a primeira manifestação de graça para com uma mãe que falhou. Deus a perdoou, ela não morreu, ela foi salva pela substituição do animal que foi morto no lugar deles. Não é verdade? Quer ver? Vamos ver em Gênesis 3, do 6 ao 7. Está dizendo o quê? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Percebe uma coisa aí? Vamos ver o próximo, é Gênesis 3, do 20 ao 21. Eu quero mostrar esse também, que a Bíblia está dizendo: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Aí a Bíblia diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e vestiu. Você está percebendo um detalhe? O Adão criou uma roupa primeiro de folhas de figo, mas Deus agora fez uma roupa de peles. E quando se faz uma roupa de peles, um animal tem que morrer. Então nós vemos aqui um pequeno resumo dessa terrível história inicial e de como a graça de Deus alcançou a primeira mãe por causa do seu erro. Então veja que apesar do seu erro, ela é perdoada. Um animal foi morto, como eu falei, no seu lugar. Então, por isso, Adão chamou ela de vida agora, porque agora ela continua a ter vida, pois ela estava agora perdoada e ela não morreria por causa do pecado. Você lembra que o próprio Deus disse que o salário do pecado é a morte? Alguém morreu. E ela foi coberta
pelo sangue desse animal, vamos colocar assim. E por incrível que pareça, aponta para Jesus Cristo, porque em Apocalipse está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Você consegue compreender isso? Tá? Então o mais poderoso vem depois. Sabe por quê? Nós temos hoje aqui muitas mães, sabe, que estão me ouvindo agora, sabe, com diversas histórias de vida. E pode ser assim como Eva, na sua caminhada, você também tenha cometido muitos erros no seu casamento, na sua vida, ou na sua criação, na criação dos seus filhos. Mas escute, você não está sozinha. Os nossos erros não são maiores do que o amor e o perdão de Deus por nós. Então, assim como Eva, que foi perdoada e salva por um animal que foi morto no lugar dela, não importa o tamanho e a quantidade dos seus erros, mamãe. Jesus é Cordeiro de Deus que foi morto também para perdoar você e para salvar você. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora escute, Deus volta ao lugar da derrota para trazer a vitória. Isso é poderoso. Gênesis 3:15, olha o que está dizendo. Deus cria uma situação, ele disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente: entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então escute, no meio de tudo, Deus fez uma promessa e nos mostra algo poderoso. Ele promete que, assim como por meio de uma mulher, a serpente trouxe destruição, trouxe o pecado, trouxe a morte por meio de uma mulher, agora através de uma mulher, ele traz a salvação. Milhares de anos se passaram e desde então o diabo tem se levantado para destruir e oprimir as mulheres, porque ele sabia que de uma mulher viria a sua derrota. A mulher e as mulheres, vamos falar assim, as mulheres enfrentam grandes lutas o tempo inteiro, especialmente as mães. Desde as primeiras, sabe por quê? Porque são elas as escolhidas para dar luz a todos os homens enviados para trazer salvação, para trazer resposta de Deus. Os homens mais famosos do mundo nasceram de mulher. Então escute, um dia o erro entrou por uma mulher, mas outro dia o acerto, a salvação entrou por uma mulher. O Salvador chegou. Quer ver? Vamos ver o livro de Lucas 1, do 41 ao 45. O que diz a palavra de Deus? Diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha a revelação. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eita maravilha! Então escute, a história da humanidade agora seria mudada porque uma mulher respondeu a Deus. Maria respondeu. Deus pediu que ela fosse a mãe de Jesus Cristo, exigiu isso e ela respondeu. Ela pôde trazer o plano de Deus de volta em toda a história agora. Ela é mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus sempre usou as mulheres para gerar grandes líderes que fizeram toda a diferença em seus dias. E muitas vezes eles vêm das mulheres mais improváveis para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, o Senhor ama voltar ao ponto onde a serpente atuou para restaurar os seus planos. Pela mulher veio a perdição, pela mulher veio a salvação. Pedro, escute, olha para você ver como é que ele leva você no lugar da sua derrota para te dar vitória. Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Então Jesus, quando encontrou com ele pela manhã, mandou ele voltar ao mesmo lugar, a posição da derrota dele, e lhe deu uma ordem, sabe? E aí quando ele deu essa ordem, ele fez a maior pescaria da história. Então escute, o lugar da sua derrota será o lugar do seu sucesso. Tome posse dessa palavra. Talvez você que é mãe tenha começado com uma história difícil, talvez pelo seu próprio erro, ou não. Talvez você seja uma mãe solteira, ou uma mãe divorciada, ou ainda mesmo uma viúva, mas acalme o seu coração. A sua história não terminou. Deus te dará grande vitória e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida e em sua casa através do fruto do seu ventre. Ele é o pai dos órfãos, das viúvas e também dos desprezados.
Então, nunca despreze o poder de uma mãe. Vamos ver Provérbios 1, do 7 ao 9. É o próprio Salomão que está falando. Ele está dizendo aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Ele disse, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele fala, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Escute, Salomão foi o maior rei de Israel. Davi é o maior no sentido de aliança, mas Salomão é o maior porque foi nos dias dele que Israel cresceu em sua extensão máxima. Ele foi o homem mais sábio e mais rico do mundo. Somente Jesus foi maior do que ele. Sabe? E este que foi o mais sábio diz que nós devemos receber a instrução da nossa mãe. O texto diz que quando nós recebemos a instrução da nossa mãe, nós somos coroados de graça. Está entendendo? Isso é uma chave. Nós teremos uma posição de favor e de autoridade. Poucos sabem que foi a mãe de Salomão, a Betseba. E foi ela, escute. Ele era filho de Batseba. E qual é a imagem que você tem dela quando fala dela? De qualquer evento da sua vida, o que é que você lembra? Foi o quanto foi ela foi sábia? Foi das suas virtudes? Ou aquela que traiu o marido com Davi? O que lhe vem à mente quando ouve falar de Batseba? Não é algo bom? Então a condição que ela se casou com Davi não foi algo bom e nem louvável. Então poucas pessoas escolheriam ela para ser a mãe do homem mais sábio, o maior rei do mundo. Por isso, não fique dizendo, meus pais eram tão tímidos, tão pecadores, tão ignorantes, tão pobres. Não tinha visão, por isso eu sou assim. Não bote culpa, isso é mentira do diabo na sua vida. A mãe de Salomão não era a mulher mais virtuosa de Israel, mas Deus escolheu ele para ser um filho sábio, porque a sabedoria tem uma origem, a graça de Deus. Mesmo a mãe mais limitada de entendimento, que não teve cultura nem informação, a Bíblia diz, não rejeite a instrução dela, por meio dela Deus escolheu coroar você de favor e de graça. Como é que Salomão demonstra isso, pastor? Salomão é o rei, ele acabara de ser levantado como o homem mais esplendoroso da terra. A Bíblia fala da glória de Salomão, ele era supremo, ele mandava em tudo e em todos. Todas as pessoas se submetiam a ele, então não havia ninguém que estivesse acima dele. Escute, veja o que Salomão faz quando a sua mãe chega diante dele. Vamos ver 1 Reis 2,19. Está escrito isso. Olha o que está falando. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, é a mãe dele, para falar-lhe por Adonias, está falando pelo irmão dele. O rei se levanta, encontra-se com ela e se inclinou diante dela, tu está entendendo? Então se assentou do seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela sentou à sua direita. A Bíblia diz que ele se inclinou diante dela, isso chama honra. Você tem honrado a sua mãe, você tem honrado o seu pai dessa forma. Nós estamos falando do homem mais sábio da terra, o homem mais rico, mais poderoso. Quando a sua mãe chega, ele se pôs de pé, ele se inclinou, tu está entendendo? Ele mandou colocar um trono para ela à sua direita. Isso é honra, meu irmão. Você já pensou nisso? Onde é que você tem colocado a sua mãe? Você tem colocado ela em posição de honra? Você tem tido sucesso? Você tem prosperado? Você tem colocado a sua mãe nessa posição? Isso é algo poderoso. Então não importa se a sua mãe teve limites, Batseba também teve. Ela teve seus momentos ruins, mas Salomão não estava lá para julgá-la e nem para criticá-la. Ele se levantou, se inclinou e mandou colocar um trono do lado direito. É assim que homens sábios fazem. Tolos ignoram o tempo inteiro, ficam procurando razões para não honrar. Motivos que justificam a sua desonra e deslealdade, sua postura ruim. Mas nós somos filhos de Deus e o temor do Senhor está em nosso coração. Pai e mãe têm responsabilidade, claro. A responsabilidade não é nunca errar, mas é entender que o seu propósito de mãe se cumprirá e será recompensado quando você escolher andar com Deus. E isso permite que seus filhos vejam isso. Porque quando você ora, eles estão vendo. Quando você lê Bíblia, eles estão vendo. E eles vão fazer o que você faz. Então, presta atenção. 1 Timóteo 2,15. Olha o que ele está dizendo.
palavra está dizendo, será preservada através da sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. É poderoso. Então, eu quero finalizar dizendo, há uma recompensa. Então, tudo que você receber e aprender vai ser uma coroa de graça. Posição de quem governa. Tá entendendo? Governar com Cristo. Você foi feito rei sacerdote. Tome essa posição. Você tem uma coroa na posição de realeza, tá entendendo? Então, para isso, honre o seu pai e a sua mãe, e você receberá essa coroa, uma coroa de vida. Você deve vigiar muito para honrar o seu pai e sua mãe e cuidar dela. Vigie para não ser avarento com ela, para ter paciência, principalmente na velhice. Fique de olho na recompensa da fidelidade de Deus. A sua mãe tem algo para você que talvez nem ela saiba e queira receber. Ela é uma chave espiritual para você receber muito mais do Senhor, sabe? Você pode manifestar a verdade de Deus. Então, faça isso honrando a sua mãe todos os dias. Receba a vitória da parte do Senhor em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dizer eu tomo posse? Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.